Você já parou para pensar que o segredo do sucesso profissional está dentro de você? Se você já se perguntou por que alguns desafios profissionais se repetem, ou por que você tem algumas funções no trabalho que são tão naturais para você e outras não? Tudo isso nós vamos explicar aqui nesse podcast de hoje. Então, se você teve alguma dessas dúvidas, fique até o final, porque nós vamos falar hoje sobre enneagrama. Bem-vindos ao podcast Conexões de Sucesso, onde mentes se conectam e resultados acontecem. Meu nome é Marcela Zanardo, sou host deste podcast e junto comigo teremos outro host, porque a gente precisa conversar, trocar ideia e é uma riqueza essa conversa, viu? Sabe por quê? Que ele é o marido mais inteligente do mundo. Muito obrigado, Marcela. Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Conexões de Sucesso. Sempre muito bom estar aqui, Marcela, com você, aqui na Studio House, com vocês, nossos amigos que nos acompanham, clientes. E, Marcela, enneagrama, isso é libertador. Então, fala para nós, qual que é a conexão do dia? Boa, boa. É libertador mesmo. Então vamos lá. A conexão do dia é: quanto mais você se conhece, melhores são suas escolhas e maiores são seus resultados. Muito bom. É isso? É sério mesmo, Adri? Muito, Marcela, porque quando a gente entende exatamente quais são nossas motivações, quais são os nossos pontos fortes, os nossos desafios a serem vencidos, a gente se liberta. Muitas vezes, as pessoas acabam ficando em algum setor ou em algum departamento porque alguém escolheu aquilo para ela ou porque alguém disse que aquilo era bom. Só que quando você entende a sua personalidade, você entende os seus princípios, os seus impulsos, os seus desafios, aí as coisas ficam muito mais tranquilas. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Sobre como Exato. ter liberdade no nosso comportamento. Ou seja, como que a gente controla o nosso comportamento. Ótimo. E a gente só faz isso se a gente souber qual é a nossa personalidade, porque a nossa personalidade é que dita o nosso comportamento. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos falar sobre o que é o enneagrama, né? Boa, então fala para nós. O que é o enneagrama, Marcela? O enneagrama, ele é um mapa claro sobre a nossa personalidade. Então, ele surgiu há mais de 1000 anos atrás. A gente foi, ele foi encontrado, na verdade, essa mandala, é como se fosse uma mandala com um gráfico, né? E ele começou a ser estudado por um estudioso que queria entender o sentido da vida. E aí ele trouxe muitas descobertas sobre essa mandala, sobre esse gráfico, né, esse símbolo. E aí um outro estudioso, depois de vários anos, ele resolveu se aprofundar. Ele era psiquiatra, que é o Cláudio Naranjo. Ele foi um estudioso que ele foi, aliás, aluno deste primeiro, que é o fugiu o nome agora? É que é o nome então, Gurdjieff. Gurdjieff. Ele foi aluno e aí ele resolveu aplicar tudo aquilo que ele tinha aprendido realmente na psiquiatria. E levou toda essa experiência lá para dentro da faculdade. Ele fez os testes com pessoas mesmo, grupos de pessoas, para entender se aquilo realmente poderia ser validado ou não. E ele conseguiu validar isso. E aí foram feitos vários estudos em cima disso até a gente chegar nesse modelo que nós temos hoje. Então, o enneagrama, ele é composto por 9 personalidades e ele tem, dentro da teoria dele,
falando que a nossa essência, ela é o quê? O todo. Nós nascemos com um pouquinho de cada personalidade. Nós somos essência quando a gente nasce. Porém, ao longo da nossa vida, as coisas vão acontecendo e aí nós vamos tendo percepções sobre aquilo que acontece na nossa vida. E é essa percepção que forma a nossa personalidade. Por isso que muitas vezes, Dri, acontece. Aliás, vamos falar já aqui. Ser igual sua irmã? Jamais. Então, nem eu sou igual aos meus irmãos. E aí isso explica. Bom, pessoas com a mesma educação, mesmo pai, mesma mãe, por que que tem personalidades diferentes? Por que que tem comportamentos diferentes? Porque a percepção de cada pessoa foi única. Foi através dessa percepção que desenvolveu a personalidade dela. E aí, o Eneagrama traz. Quando a gente estuda o Eneagrama, a gente descobre qual é a nossa personalidade, qual a conexão que a nossa personalidade tem com as outras. Legal. A gente consegue entender como que se formou essa personalidade. Então, assim, é uma ferramenta maravilhosa para autoconhecimento. Agora, quando a gente se conhece, a gente conhece mais o outro também, fica mais fácil de entender os outros, né? Legal. Marcela, e isso pode ser usado nos negócios, no relacionamento, Com aliás, certeza. nos relacionamentos. Então, antes de você se aprofundar um pouco mais com a gente no nosso assunto aqui, que é Eneagrama, autoconhecimento, personalidade, eu vou pedir para que você faça o triplo C. Comenta, curta e compartilha aí esse vídeo com as pessoas que você entende que possa ter benefícios com o nosso conteúdo. Má, voltando aqui sobre relacionamento. Vou falar porque é um desafio para muitas pessoas. Sim. Não só relacionamento de casal, mas interpessoal. Vejo que muita gente fala sobre liderança, né? Então, todo mundo adora falar sobre liderança e poucas pessoas entendem de verdade o que que é ser líder, né? O que que é liderar. Muitas pessoas procuram a gente e falam assim, eu preciso ter mais resultados nos meus negócios, então eu preciso desenvolver a liderança. E liderança não tem a ver com resultado. Tem a ver com pessoas. Sim. E pessoas geram resultados. Agora, se a gente não entende sobre pessoas, fica muito mais difícil. Porque aí você acaba apertando as pessoas de maneira errada e as pessoas acabam desanimando, vão embora. E as pessoas falam assim, preciso motivar o meu time. Só que não é sobre isso. Primeiro é entender o comportamento. Eu lembro uma vez, eu fui numa empresa e aí eu conversei com... Não vou falar os nomes aqui porque talvez as pessoas possam conhecer, eu não pedi autorização. E foi assim, eu passei e falei, essa pessoa está no lugar errado. Eu conheci ele em sala, ele é um entusiasta, uma pessoa totalmente diferente, com uma energia super alta. E trabalhando, essa pessoa parecia outra pessoa. E ela estava concentrada. Sabe quando você prende um passarinho na gaiola? Uhum. Na natureza, ele está feliz, ele está cantando, aí você coloca ele na gaiola e ele fica triste. É exatamente a cena que eu vi. Eu passei e falei, esse cara está no lugar errado. Comentei ainda com a pessoa que era o supervisor dele, ele falou, não, mas ele faz isso... Olha isso, que perigo. Ele faz isso há mais de 8 anos. Eu falei, tá, mas não quer dizer que ele goste ou que ele está no lugar certo. Fato. Ele veio fazer o treinamento. Ele descobriu a personalidade dele. Ele descobriu o que motivava ele, o que inibia ele. A partir desse momento, essa pessoa se transformou. Ele já estava insatisfeito na empresa. Ele acabou saindo da empresa. Ele montou um negócio e hoje ele é muito mais feliz, não por ser empresário, porque ele tem liberdade. A principal coisa que ele trabalha é fazendo relacionamento com as pessoas. E ele, de verdade, ele é muito bom nisso. E dentro da empresa, Marcela, o que acontece? Ele ficava simplesmente olhando números e analisando. E ele aprendeu a fazer aquilo. Então ele era bom naquilo. Só que as pessoas confundiam ele ser bom naquilo e ele poder extrair o melhor dele. E o melhor dele não era fazendo análise de dados. Sim. Então, quando a gente fala sobre liderar, é assim, é entender
quem está atrás da pessoa, qual é a personalidade, quais são os impulsos. E o Eneagrama é uma das ferramentas que existe, né? Então, existem outras ferramentas. Agora, a gente vai aprofundar um pouco mais aqui no Eneagrama, porque ele realmente ele te entrega um mapa, né? Não é simplesmente você usar ele como muleta. Ah, eu sou... Vamos falar aqui de números, pode ser, mano? Sim. Eu sou o número 1, então eu justifico o meu comportamento porque eu sou aquilo. Eu sou o número 2, então eu justifico o meu comportamento por aquilo. Eu vejo algumas ferramentas de análise de comportamento ou de personalidade que as pessoas começam a justificar o seu comportamento Sim. porque descobriu o que é aquilo. É como se a pessoa fala assim, eu uso vermelho porque eu sou leonino. Então eu gosto de ser extravagante porque eu sou leonino. E isso não justifica, não significa que você é aquilo. Sim. A questão é como que você sai dessa gaiola invisível, né? Boa, boa. E até foi interessante você tocar nesse assunto, porque muitas vezes acontece das pessoas saírem do nosso treinamento de liderança e já irem para o Eneagrama. Uma pós-graduação. É uma pós, né? Porque, assim, muitas vezes a pessoa ela sai com uma autoliderança muito boa, Perfeito. mas ainda tem desafios com o time. E é natural isso. Porque você não vai sair e vai trocar o seu time. Então, quando você se aprofunda na personalidade, em quem são as pessoas, a gente consegue usar, inclusive, com maior habilidade, as ferramentas que a gente tem de liderança. Então, o bom líder é aquele que entende de pessoas e que, por isso, influencia muito bem as pessoas, né? Então, é super importante a gente querer entender mais de pessoas quando a gente quer influenciar as pessoas. E claro que não só em liderança isso. Você falou de relacionamentos. Sim. No relacionamento do casal, no relacionamento com os filhos. O profissional, claro, a gente, como tem foco profissional, a gente acaba levando mais para esse lado. Aham. Mas é para qualquer tipo de De relacionamento. relações, né? Agora sim, para a gente não ficar só falando sobre o que pode acontecer com o Eneagrama, vamos falar um pouco sobre cada padrão? Oh, Para ajudar legal, já as legal. pessoas a começarem. Ai, será que eu sou esse padrão? Pistas. Será que eu sou ou não? Me perdoem, falei errado. Será que essa é a minha personalidade? Porque a gente tem a personalidade, mas a gente falar que a gente é aquilo significa a gente se prender àquilo. E nós não devemos nos prender a nada, a nada. Nós somos muito maior do que o nosso padrão, não é isso? Exato, exato. Muito bom. Muito. E aí, me fala. Então vamos começar pelo padrão 9. 9? Então tá bom. O que você acha? Pode ser? Pode ser. Vamos pode começar ser. então. Padrão 9. É um padrão que de verdade eu admiro muito. Aliás, eu admiro todos eles. Sim. Mas o padrão 9, ele é interessante. Ele tem algumas características muito satisfatórias. Assim, é uma pessoa muito agradável. Sim. Dificilmente você vai ter conflito com um padrão 9. Até porque ele evita, né? Se você for perguntar pra ele, fala assim, cara, você não discute com ninguém? Ele vai responder assim, ai, cara, que preguiça de discutir sobre esse assunto. Ele não vai querer discutir sobre algum assunto por discutir, né? Então, ele é uma pessoa muito boa pra apaziguar, né? Vamos dizer Sim, assim. tanto que a gente pode até chamar ele de mediador, né? Mediador, São os mediador. mediadores do Eneagrama. Ô, Mar, a gente não combinou isso, mas o que você acha se a gente já começar a colocar aqui também para as pessoas algumas situações aonde cada padrão poderia se encaixar melhor dentro de uma Sim, organização, claro. uma Falando, sociedade? Que você falando nisso, dentro dessa questão da gente falar sobre a personalidade, acha? a gente encaixa isso, com certeza. Então, por exemplo, um padrão 9, por ele ser mediador, ele é muito agradável. E eu achei interessante uma coisa que você falou na sua fala inicial, Ah, que é um padrão que eu admiro muito, né? Algo assim. Acontece isso, pessoal. E sabe por quê?
Porque, às vezes, a nossa personalidade vai se relacionar melhor com pessoas de uma outra personalidade que tem traços parecidos com a nossa. Isso é muito comum. Sim. E isso é super importante. Quando a gente conhece mais sobre nós, conhece mais sobre as pessoas, a gente consegue, por exemplo, numa empresa, montar até times melhores. Sim. E aí, dentro disso que você falou, poxa vida, é um padrão 9 no RH. É um excelente padrão Muito bom. para RH, Sim. né? Para como que é? Setor de relacionamento com cliente. É um Grandes ótimo. contas. Grandes contas, porque ele vai Vai nutrir, manter. vai manter aquele relacionamento. Porque ele é simpático, ele é agradável. E como o padrão, a personalidade 9, né? O padrão 9 de personalidade, um dos comportamentos é exatamente querer ser agradável para manter a harmonia do lugar. Então, eles evitam confusão porque eles entendem que se eles entrarem em algum embate, eles vão acabar com a harmonia daquele lugar onde eles estão. E para eles isso é muito desconfortável. Muito desconfortável. Legal. Vamos fazer um combinado aqui? Sim. Todo padrão tem um ponto a melhorar. Tem o ponto positivo e o ponto a melhorar. Nós vamos comentar aqui somente do padrão muito saudável. Sim. Porque o que pode acontecer? Às vezes a pessoa pode negar o padrão Com certeza. por querer ser ter outra personalidade. Aham. Porque, então, eu penso que, o que você acha da gente comentar somente sobre isso? Sim, Ó, sim. Um padrão Até porque muito saudável, como que ele é? foi até bom você tocar nesse assunto, porque aqui a ideia não é a gente ter um aprofundamento Sim, tão grande, até sim. porque nós não vamos ter tempo para isso. Perfeito. E para isso a gente ter o treinamento. Aliás, pessoal, nossa próxima turma do Enneagrama é dia 28, 29 e 30 de março aqui em Limeira. Poucas vagas. Então, se você se interessar nesse assunto, entender que você pode ter mais resultados através do Enneagrama, entre em contato com a gente. Porque aí lá sim, nós vamos nos aprofundar quando. Porque isso que o Dri acabou de falar, o que que é? Nós, pessoas normais, né? Como somos, naturais, naturalmente, nós temos altos e baixos. E isso tem a ver com o nível de consciência nosso sobre nosso comportamento, sobre nossa personalidade, sobre nós mesmos. Quanto mais consciência a gente tem, melhor a gente fica, porque a gente se conhece mais. Porém, em algumas situações da nossa vida, por exemplo, vamos falar aqui, eu e o Dri, somos instrutores de Enneagrama, nos aprofundamos na ferramenta. Significa que a gente tá sempre na faixa saudável, que é com nível de consciência alto? Não, e saudável é uma palavra simbólica aqui, tá, pessoal? Não é doente ou saúde, tá? É saudável, que digo, com nível de consciência alto. Agora, sob estresse, a gente acaba baixando o nível de consciência. E óbvio que quando baixa o nível de consciência, a gente vai para aquelas partes não tão virtuosas do nosso padrão. Mas a ideia não é nos aprofundarmos nisso. Sim. A ideia é que, dentro do treinamento, sim, porque lá a gente tem um ambiente para isso, a gente tem as dinâmicas que a gente trabalha, e aí sim a gente pode ajudar as pessoas. Legal. Então, eu acho ótimo a gente falar só sobre a faixa saudável. E, aliás, o 9 a gente já fez isso, né? A gente já fez isso. Agora, se as pessoas ficarem até o final, aí a gente vai entregar, então, a aplicabilidade. Claro. Onde a gente pode aplicar de verdade onde a gente pode aplicar de verdade o Enneagrama para que você tenha mais resultados através da personalidade das pessoas. Então, isso fica muito interessante. Então, fique até o final se você quer saber como que você pode usar o Enneagrama na íntegra, no dia a dia, no seu negócio. Aliás, só com essas dicas que a gente está dando, olha, esse padrão de personalidade, pessoas com esse padrão de personalidade são boas para tal setor. Então, já começa a dar algumas pistas, né, Adri, para avaliar. Mas no final vai ter mais coisas. Como que a gente vai usar? Agora, me conta, já que a gente começou pelo 9, me fala do 1.
Ah, você quer ir pro 1? É claro, vamos na sequência, né? Do Você Eneagrama. ir pro 8. Vamos pro 1, então. O padrão 1 é um padrão que é uma pessoa super certa no que faz. Se a gente pudesse pegar uma palavra e falar assim, ó, o que é certo, mesmo que ninguém esteja olhando. Então, trabalhar com o padrão 1 é ótimo, ser casado com o padrão 1 é ótimo. Aliás, ter o padrão 1 na sua vida, na sua convivência, vai te ajudar muito a ser mais organizado. Principalmente porque ele faz um planejamento do que pode acontecer, ele organiza as coisas. Então, se a gente puder olhar para o padrão 1, ele está exatamente fazendo as coisas assim, ó, corretas, uma coisa atrás da outra coisa. É. Ele nunca vai passar uma coisa na frente. Então, eu penso que essas são algumas Sim, características bem sim. interessantes do É. padrão 1. Tem alguma coisa que você queira destacar? O 1, ele preza muito pela excelência. Então, dificilmente você vai ver uma pessoa de personalidade padrão 1 fazendo as coisas de qualquer jeito, fazendo mais ou menos. E se caso fizer, vai sentir uma culpa, vai ficar se criticando, né? Porque o 1, ele é crítico, e por ser crítico, ele busca sempre A a excelência. excelência naquilo que faz. Então, ele é metódico, e isso é ótimo. Então, para a gente, por exemplo, você falou sobre organização. Por que um tem organização? Porque ele gosta de método. Aham. Ele gosta de ter um guia de como A palavra fazer as essencial é coisas. método, É né? método, É. é método. Cria Do método 1 pra é tudo, método. né? Cria método para lavar louça, até para tomar Ah, banho, um tem método. olha isso. Porque ele entende que se ele fizer daquele jeito, ele vai ser mais Mais eficiente, produtivo. mais produtivo, com toda certeza. Então ele busca sempre ser correto. Isso é uma frase típica Do padrão 1. de uma pessoa de personalidade padrão 1. É exatamente essa. O que é certo, o que é errado. Não tem como. Uma outra primeiro o dever, depois o lazer. Agora, Má, você comentou aqui que às vezes a gente pode se identificar mais com outras Sim, personalidades. sim, E o contrário também pode acontecer. com certeza. Às vezes você pode olhar e falar assim, poxa, mas essa pessoa é muito metódica. Então eu não me adaptei muito a ela. Aham, Isso acontece inconscientemente. sim. Sabe quando as pessoas falam, o santo não bateu? Pode ser que a sua personalidade esteja em conflito com a outra pessoa. E quando acontece, não vamos pegar aqui um relacionamento. As pessoas às vezes se apaixonam sem saber muito bem da personalidade da pessoa. No início, sabe o amor à primeira vista? Você se apaixona pela pessoa, igual aconteceu com a gente. E aí você não conhece ainda a personalidade dessa pessoa. E quando você começa a conviver com essa pessoa, você em alguns momentos fala, puxa, mas tem algumas coisas que não tem nada a ver comigo. Quando você entende qual é a personalidade dessa pessoa, quais são as motivações dessas pessoas, quais são os gatilhos que acionam o comportamento, você começa a respeitar mais essas pessoas, a entender mais e o seu relacionamento melhora muito. Primeiro, porque você vai entender qual é o motivo, ou seja, você vai colocar o óculos daquela pessoa e vai olhar o mundo através da ótica dela. Isso, nas empresas, ajuda muito a diminuir conflitos de liderança. Tem pessoas, como você falou, né? O padrão 1, ele preza pela excelência. E às vezes, vamos dizer aqui que ele está numa situação de um padrão, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, que é mais imediatista. Ele só faz. Ele nem pensa, ele já vai fazendo. E o outro, ele vai querer fazer até ficar bom. Se você tem um na liderança e o outro vice-versa, você vai ter um conflito aqui, porque um quer que agiliza e o outro quer fazer até ficar bom. Percebe que aqui a gente já começa a entender como que as personalidades entram em conflitos? Sim. E nós não estamos falando de qualidade técnica, tá? Não estamos falando de capacidade técnica. É só personalidade e comportamento. Sim, sim. E aí, aproveitando, por exemplo,
Uma pessoa com a personalidade padrão 1, ela se encaixa em que setor de uma empresa muito bem? Não, Além da qualidade, claro, né, gente? Se você quiser uma pessoa boa para o setor de qualidade, para criação de métodos, ISO 9.000, processos. implantação de ISO 9.000, Isso, 12.000. é. RH para criar regras da empresa. Para você montar uma empresa, você precisa de regras. Sim, Você sim. precisa. E eu vejo muitas empresas que elas são abertas e você vai lá e não tem uma regra. Não tem nenhum padrão, nada, né? O ele gosta muito de criar regras. Então, ele pode trabalhar principalmente nessa parte na hora que ele vai organizar a empresa. Sim. É, uma pessoa Administrativo, administrativo, financeiro, financeiro, contábil, no jurídico. no Poxa, jurídico. um advogado padrão 1 que precisa conferir documentos, que trata de coisas sérias, assim, nossa, Ele é vai ver todos os excelente. detalhes. Então, tá aí. Uma outra personalidade bem interessante. Agora nós vamos para a Vamos próxima. pro 2, porque se a Sim. gente. Dá para ficar. Dá para fazer um podcast por personalidade. Dá para fazer um podcast do Vilela, de 4 horas. Mas não, Não, mas aí é o treinamento. Aí é o 4 treinamento. Aí é o horas, treinamento, não. Apesar que Então, o treinamento tem 20 horas, né? vamos lá. Padrão 2, Mar. Vai lá. Padrão 2. Aí ele falou que se identifica com o 9, né? Apesar que eu me identifico muito com o 9 também. Eu tenho uma identificação muito grande. E aí, claro que isso tem tudo a ver com a minha personalidade. O 2 é um padrão muito solidário. Ele é um padrão que, se você precisa de ajuda, ele tá lá, pronto para ajudar. Ele é amoroso, cuidadoso, cuida de todo mundo. Numa equipe, por exemplo, um padrão 2, ele vai prestar atenção nas pessoas porque ele precisa entender a necessidade das pessoas, ele precisa entender o que cada um precisa para ele poder ajudar cada uma dessas pessoas. Bacana. Então, um dos lemas do padrão 2 de personalidade é: você está precisando de alguma coisa? Ele gosta de pessoas. É um dos padrões mais voltados para pessoas. É. Ele gosta de pessoas, ele gosta de relacionamento. Eu tenho uma história interessante. Uma vez, eu conversando com uma pessoa, ele falou assim: eu reparei no fulano de tal e ele não tá legal hoje. Eu disse, mas como você sabe? Não, eu percebi. Quando ele chegou, eu fiquei olhando ele e aí eu fui conversar com ele. E realmente ele estava com um problema familiar e eu dispensei ele, pedi para ele ir embora para ele resolver esse problema. Marcela, você não tem ideia. Quando esse cara voltou, no outro dia, ele se dedicou muito mais para a empresa. Porque eu fui conversar com ele depois, né? Ele falou assim, ó, você não tem ideia o quanto esse cara me faz bem. Porque uma coisa que ninguém na minha casa tinha percebido, porque eu não falei para ninguém. Aqui na empresa eu não falei para ninguém e ele percebeu o jeito que eu cheguei. Então o 2, ele é tão dedicado às pessoas, Sim, que ele percebe coisas que ninguém disse. Ele fica olhando o comportamento e ele vai lá dentro da pessoa e fala assim, ó, eu vou te ajudar nisso. Eu percebi isso. E muitas vezes, né, nós falando em negócios, às vezes a gente acaba correndo atrás de resultados. E nós falamos aqui sobre liderança. Liderar é pessoas, pessoas trazem resultado. Provavelmente alguém vai ouvir e vai falar assim, poxa, mas dispensou o cara, era 9 horas da manhã. Ele falou, pode ir embora, vai resolver o que você tem que resolver. Ou seja, esse cara perdeu pelo menos 7 horas de trabalho. Quando ele voltou, ele se dedicou muito mais. No final das contas, ele acabou entregando muito mais resultados do que se ele tivesse lá essas 7 horas. Percebe? Porque ele estava lá íntegro quando ele voltou. Ele foi, resolveu, ele falou, nem precisa voltar. Ele falou, não, mas se der tempo eu volto. Ele falou, não precisa voltar, volte amanhã. Mas volte íntegro, volte com tudo resolvido. Então, olha como que o 2,
ele tem Essa percepção apurada, né? Muito, muito, muito. É. Ele faz isso o tempo todo, né? Hoje eu estava É um conversando especialista. com uma amiga, ela tá começando a se identificar no 2. E é uma pessoa que já ajudou muitas pessoas a se desenvolverem dentro da profissão dela. Aham, E essas pessoas que ela ajudou tiveram sucesso. aham. Então é muito interessante ver esse movimento que o 2 tem. No caso profissional, é uma pessoa que, por se dedicar às pessoas, vai ajudar todo mundo a crescer. Só tem um perigo nisso, né? Que é esquecer de si para fazer tanto pelos outros. Mas como Aí, nós não vamos falar do baixo nível de consciência, vai ficar só isso. um alerta alerta, aqui. Um spoiler de alerta, né? Não ajuda Mas, mas por exemplo, agora trazendo esses 3, né, para liderança. Então, assim, um líder 9 é um líder que vai ajudar muito no clima da organização. Dificilmente o time de um líder 9 vai ter conflito. Sim. Ele sempre vai se preocupar em manter ali o equilíbrio e a harmonia daquele time. Um líder padrão 1, ele vai dar muita estabilidade para o time. Porque como ele é metódico, ele preza pela excelência, ele vai dar essa base de organização para as pessoas poderem produzir. E aí ele vai ensinar as pessoas a irem para esse caminho de excelência, criando métodos. Às vezes não é nem ensinando no sentido de, olha, vem aqui. Mas os métodos que ele cria faz com que as pessoas tenham mais facilidade de produzir. Então, a equipe pode ser muito mais produtiva. E um líder padrão 2, ele é um líder que, assim como você acabou de citar, ele consegue entender a necessidade real de cada pessoa. E aí ele vai fazer com que as pessoas trabalhem de uma maneira muito mais satisfatória, com muito mais entusiasmo, porque normalmente os colaboradores de um líder que tem o padrão de personalidade 2, eles vestem a camisa, mas nem sempre pela empresa, mas sim pelo líder. Então, nossa, não, ele faz tanto por mim, então eu vou fazer por ele. Então, é muito bacana. São 3, falando já que a nossa expertise é a liderança, dentro do Lean, se a gente trabalha liderança, né? Mas o nosso Enneagrama é voltado para liderança também. Então, é importante a gente falar sobre... O padrão 2 é conhecido como o ajudante, né? Porque ele quer ajudar todo mundo o tempo todo, né? Exato. Legal. E vamos lá, Mar. Padrão 3. Padrão 3. Esse padrão é um padrão É o focado no resultado, né? Bem desejado para quem gosta de resultados, De resultado, sim. Empresas que têm cultura voltada para resultados, né? Todo mundo tem que buscar resultado. E se tem um padrão que o sobrenome dele praticamente é resultado. Padrão 3, quem tem, aliás, a personalidade ligada ao padrão 3, são pessoas focadas em resultados, são pessoas que buscam a meta, eles gostam. Se a empresa não der uma meta para eles, eles vão fazer uma meta deles, do time deles, porque eles sabem onde eles querem chegar, eles sabem o que eles querem conquistar, então eles são realizadores. O padrão 3, ele tem muito, por ele ter esse foco nos resultados, ele acaba sendo realizador. E ele, num alto nível de consciência, ele leva a equipe junto com ele. Ele consegue envolver as pessoas para buscar esse resultado junto com ele. Então, as pessoas com esse padrão de personalidade, eles são muito eficazes, né, nesse sentido de conquistar. Sim. Se tem uma coisa que o líder padrão 3 vai fazer, é bater meta. Resultado. É bater meta, né, Dri? E é interessante, né? Porque se a gente pudesse pegar aqui uma frase, né, do padrão 3, o que me mantém em movimento são minhas metas. Olha aí, que bacana. Então, ele é voltado para metas. Sim. Agora, por exemplo,
Se ele não tiver meta, ou se a meta for muito desafiadora, ele vai criar uma outra meta. Com Então, certeza. o tempo todo, ele está indo buscar atrás do resultado. Então, é um padrão que muitas empresas buscam voltado para resultado. Então, por exemplo, para trabalhar na área de vendas, para trabalhar na área de desenvolvimento. Então, nossa, a gente precisa. Tem um produto que a gente precisa levar para o mercado, fazer uma expansão. O 3 vai fazer. O 3 vai chegar. Onde precisa chegar. Tanto na linha de frente mesmo das vendas, como quanto o gestor da área de expansão, da área de vendas. Então, é um padrão muito interessante nesse sentido. Legal. E o padrão 4? O padrão 4, ele é diferente, ele é sensível. artista. É um artista. É um artista. É o padrão. As pessoas que têm a personalidade 4, possivelmente são as mais criativas. Porque, como elas têm uma sensibilidade muito apurada, elas conseguem ver detalhes que outros padrões não enxergam. E aí elas conseguem trazer isso para a criação. Tem uma visão diferente do mundo, né? Totalmente diferente. Totalmente diferente. São considerados os especiais do Enneagrama, né? Porque ele realmente tem uma visão mais artística do mundo, ele consegue ver coisas onde as pessoas não veem. Exato. Então, são pessoas muito boas de se trabalhar. Com certeza. Então, são pessoas que têm realmente um fino trato, assim, né? De olhar para as coisas. Então, ele vê coisas que poucas pessoas enxergam, né? É aquele, no caso de liderança, é aquele líder que vai sempre buscar fazer algo a mais para a equipe. Vai buscar fazer algo a mais para o cliente, que seja no detalhe de uma entrega, numa embalagem diferenciada, porque ele entende que ele precisa ser especial. Né? Uma das coisas que as pessoas que têm essa personalidade 4 buscam é ser especial para as outras pessoas. Fazer com que as outras pessoas sintam-se tão especiais quanto eles se sentem. Então, aí eles vão vão ser diferenciados nesse sentido. Por serem também mais sensíveis em relação à liderança, assim como o 2, eles conseguem perceber também quando as pessoas não estão bem. Eles conseguem perceber e principalmente querer. Eles têm eles têm muito bem desenvolvido a capacidade de ouvir as pessoas e de sentir o que eles precisam para entregar realmente o que eles precisam, né? Eles fazem muito isso para si. Então, eles levam isso para os outros também, né? Agora, eu tô percebendo aqui, Marcela, que tem alguns padrões aqui que você comentou que tem comportamentos parecidos, né? Com certeza. Então, pra gente falar sobre isso antes, vai lá. Se você ainda não curtiu o nosso vídeo, curta o nosso vídeo, compartilha com alguém, comente aqui se você tá gostando ou não, se você já se identificou com algum padrão de personalidade ou não. E se você já identificou algum amigo ou alguma amiga, é mais fácil a gente perceber os outros do que a gente, né? Num primeiro momento, Então, se você já compartilhou, já viu, lembrei de uma pessoa, coloca o nome dela aqui, marca ela, encaminha esse vídeo para ela, beleza? Então, por que tem alguns padrões que têm um comportamento parecido, né? Você comentou aqui, o 2, vamos pegar o 2 e o 4. Esse aqui tem mais afinidade com pessoas, esse aqui também tem, mas são personalidades diferentes. Por que o comportamento é parecido? Eu não vou me aprofundar muito nisso. Só dá uma pista. Eles estão no mesmo centro de inteligência. Eles tiveram lá atrás. O que formou a personalidade deles tem algo parecido. Porém, a motivação de cada um é completamente diferente. Bacana. Tanto que, para a gente poder... mas qual que eu sou, de fato? É importante entender a motivação. E aí, é só você vir para o treinamento. Com certeza. E se desenvolver junto com a gente no treinamento, que você vai sair daqui, sabendo exatamente como que você vai ter liberdade no seu comportamento. Até porque quando a gente se conhece profundamente, a gente consegue identificar aquilo que faz mal pra gente. Você me conhece profundamente?
Eu acredito que sim, depois de É. 22 anos, mais vários eneagramas, eu acredito que sim. E Ajuda eu no também. relacionamento isso, não? Muito, muito. Falar agora um pouquinho do padrão 5. O padrão 5, é um padrão que ele é um padrão, vai, me ajuda aí. Visionário. Visionário? Eu gosto de falar isso do padrão Por que 5. visionário? Porque ele se aprofunda muito em tudo Gosta. que ele gosta e que ele entende que é importante para ele, para a carreira dele. Então, Tá não, bom. para o meu estudo é importante eu me aprofundar nisso. Então, ele vai se aprofundar. Para o meu trabalho é importante que eu me aprofunde aqui. Bacana. Então, ele vai se aprofundar. E por se aprofundar, ele consegue ter uma visão muito mais ampla do que as outras pessoas. Então, por exemplo, um líder que tem a personalidade padrão 5, ele consegue enxergar um horizonte muito mais amplo, talvez, do que outros. E aí, ele vai levar o time, claro que com um nível alto de consciência, porque o grande desafio das pessoas que gostam muito de se aprofundar em teorias é se fecharem e terem um desafio grande em lidar com pessoas. Mas quando a pessoa já é bem desenvolvida e tem um nível alto de consciência, é um padrão muito interessante. Porque ele vai enxergar claramente aonde a organização pode chegar, Sim. aonde o setor dele pode chegar, e ele vai trazer ferramentas, conteúdo relevante para que isso realmente aconteça. Então, por isso que eu entendo ele, eu vejo o padrão 5 como um visionário. Ele é observador, às vezes ele fica mais em silêncio, ele se resguarda mais, ele observa as pessoas, mas por ter profundidade nessas teorias que ele estuda, no conhecimento, essa observação dele é algo muito apurada. E por isso ele consegue desenvolver muito bem tanto as organizações quanto as pessoas. Então, é um padrão muito interessante, muito interessante. Às vezes, eles são mais fechados. Normalmente, né? Normalmente, uma pessoa que tem a personalidade 5, ela é mais recatada, mais Por fechada. exemplo, o padrão 5 em uma empresa, normalmente, ele dá preferência para trabalhar sozinho. Sim, sim. Então, o que acontece? Às vezes ele é tão bom naquilo que ele faz que a gente acaba promovendo essa pessoa. Isso é um perigo. E aí é onde o padrão 5 tem que se desenvolver para entender quais são as suas características positivas, que é isso que a Marcela está comentando, sobre a visão, para levar para as outras pessoas. Como ele gosta mais do individualismo, aí fica mais desafiador. Mas isso tudo são habilidades que podem ser desenvolvidas Sim. desde que você vá atrás de ferramentas, né? Até porque a gente não vai se aprofundar aqui também, mas existem os padrões, o subpadrão, né? Que é a variante instintiva do padrão. Mas você está complicando. Eu tô complicando. Aliás, gente, o eneagrama é super complexo, mas ele é maravilhoso. E quando você conhece tudo isso, aliás, esse livro aqui, para se conhecer muito bem, ele é maravilhoso. Ele explica sobre tudo isso. Né? Exato, como que o eneagrama ia ser simples. E aí. O mapa do ser humano simples não tem como. Não, né? jamais, Não jamais. tem. Então, dependendo da variante instintiva daquele padrão, ele vai ser mais voltado para pessoas, ele vai ser mais aberto. Então, quando a gente estuda, vai para um treinamento, entende profundamente a ferramenta, aí você vai falar: nossa, eu quero para essa área aqui uma pessoa que tem personalidade 5, mas eu vou buscar com a variante instintiva tal. Porque eu sei que vai ser mais voltado para pessoas, então vai dar certo numa liderança. Agora, uma pessoa de personalidade 5, por exemplo, para projetos, novos projetos, onde a pessoa vai ter que se fechar, se aprofundar e trazer aquele projeto para ser implantado, ele vai trazer com todos os detalhes possíveis e imagináveis, né? E vai fazer muito bem. Então, se muito a gente bem. olhar para o mercado de hoje, o pessoal de startup se dá muito bem, né?
Com certeza. Com Normalmente a certeza. gente conhece alguns padrões 5 que são dono Desenvolve. de boas empresas, porque ele consegue olhar para a sociedade, ver uma deficiência na sociedade, e É. aí ele desenvolve ali um produto, e assim, tem alguns milionários padrão 5 Sim, que depois ele começa a se desenvolver, porque o time dele cresce, sim. e aí é onde ele vai ter que desenvolver outras habilidades, né? Então ele tem o hard Aliás, skill, que já vem de fábrica, que ele vai pegar um assunto e se aprofunda, né? Então, desenvolvimento de software, ele precisa ser um programador muito bom. Então ele vai lá, se aprofunda naquilo, entende, e depois ele tem que passar isso pro resto do time, né? sim. E aí, nesse sentido, a gente imagina, tá, gente? Eu não posso afirmar nada, mas uma boa pista é que o Steve Jobs é um padrão 5. Pelas características dele, pelo tanto que ele é visionário, que ele foi, né, visionário, pelo jeito dele. Então, são pessoas nesse sentido. Esses que são mais fechados, eles enxergam coisas que às vezes as Não outras vamos pessoas não falar enxergam. aqui, mas ele tem uma Então, asa 4, mas vamos lá, vamos lá. mas porque é por isso que eu digo que é visionário. Sim, Eles conseguem alcançar coisas que às vezes os sim, outros não sim. veem. Como a gente não dá para cravar, a gente Claro, tem não é pistas, impossível, é. e por ter pistas, a gente já sai na frente de muitas pessoas quando se Sim. fala em lidar com pessoas. O que é interessante, né? Você comentou aqui, e se você pegar lá na história, ele usava um caderno de caligrafia para poder melhorar a letra dele. E aí foi uma fase da vida dele que é onde saiu os detalhes do iPhone, né? Que Então, se você pegar, legal. ele é Olha que tão interessante. detalhista, e aí a asa dele fala mais Que alto, fala né? Mas não alto. vamos Mas entrar não, nesse vamos falar assunto. também Vamos as para o próximo padrão, que é o padrão 6. É o 6, tipo 6. precavido. Por que Precavido. precavido o padrão 6? Porque ele entendeu Ah, que para ele ter segurança, ele precisava ter mais cautela do que os outros. tá bom. Então, ele age de acordo com essa cautela. Então, ele não vai sair fazendo uma loucura por aí, dificilmente, a não ser algumas variantes instintivas, né? Tá. Ele vai. É o melhor planejador que tem. Via de regra, ele não toma uma decisão muito rápida. Não, Ele analisa vários não, ele setores, analisa. várias possibilidades. Aliás, se tem uma pessoa que é boa em analisar riscos, é uma pessoa que tem personalidade 6. Ela vai conseguir, porque a mente já trabalha, eles são muito preocupados. Tá. São muito preocupados. E por serem preocupados, eles conseguem enxergar os riscos de uma forma muito mais ampla. Então, é ótimo para analisar riscos, é ótimo para fazer bons planejamentos, porque eles vão analisar tudo. Eu me lembro uma amiga falando sobre viagem. Ela se identificou com o padrão 6 de Aham. personalidade. E ela falou assim: Má, todo lugar que eu vou, eu pesquiso tudo daquele lugar. Inclusive o hospital onde é. Olha, A temperatura, se vai fazer frio ou não. Mas eu já vejo num outro nível isso. Porque assim, normalmente, principalmente quando a gente tem filho, né? Aham. A gente... Quando tem filho, ai, a criança sente se preocupa frio, um se pouco preocupa mais com um algumas pouco outras mais. coisas, né? Mas o 6, ele vai se preocupar em todos os sentidos. Então, ele vai saber todos os passeios que tem. Ele já vai com roteiro. Praticamente não precisa de guia. Porque ele já estudou Ele já estudou tudo. tudo, já sabe tudo o que é bom, o que é ruim. E aí ele já criou tudo para que a viagem saia na mais perfeita ordem de segurança. Ou seja, se você Pra esquecer que tudo alguma dê coisa, certo. conversa com ele que ele vai ter. Ele vai ter. Vai saber onde tá. Que legal. Porque o 6 tem isso, esse sentido muito apurado, muito apurado. Então, eles são ótimos para planejamento. E é um padrão também que é muito fiel, né? É um Muito. padrão que preza muito pela Exato. honestidade. Como ele tem essa cautela, ele também faz essa análise para as relações pessoais. Sim. Então, se ele escolheu você para ser amigo, pode ter certeza que ele já analisou, ele já confiou e você pode confiar. Então, é uma pessoa que, por exemplo, para trabalhar num departamento financeiro, Excelente. é ótimo. Logística,
Ótimo. Ótimo. Planejamento, né? Abertura de novos negócios. Se Nossa, você vai abrir maravilhoso. franquia ou se você tem franquia, Sim. é uma pessoa que pode ir lá e falar assim, ó, faz sentido a gente abrir aqui nessa cidade. Porque ele vai prever, né, todos os riscos que tem Sim. ali. E Legal. ele também é um padrão muito voltado para pessoas. Essa questão da lealdade dele faz com que ele tenha uma ligação muito forte com pessoas também. Uhum, Então é bem bacana. bacana. Então vamos pro próximo. Próximo é o Próximo. 7. O padrão 7 é o padrão entusiasta. É o É o entusiasta. contrário do padrão 6, né? Porque ele não planeja muitas coisas se ele não- tiver num nível baixo de consciência. Você fala pra ele, vamos? Ele falou, tô pronto, não é essa a frase? Tô pronto. Apesar de que às vezes ele planeja, mas aí ele já, no caminho do que ele planejou, ele viu algo mais interessante que pode agregar, ele vai trazer. Aliás, se tem alguém que tem um faro apurado para oportunidades, é Padrão o 7. né? Ele vai enxergar a fato. oportunidade. E aí, nesse sentido, no caso de um problema, ele vai ser muito bom para enxergar soluções, porque ele é muito otimista. Embora o 6 também tem isso. Ele é muito bom para enxergar a solução de problemas num alto nível de consciência. Mas é diferente, né? É totalmente diferente. A visão é diferente, porque o 6, ele consegue enxergar porque ele vai através da eliminação. Sim, exato. O 7, ele já tem uma visão e fala assim, pô, ninguém viu isso? E Não é possível. o que eu posso fazer de diferente Exato. aqui, né? Então ele olha e fala, opa, isso aqui pode ser um grande negócio, né? Então ele começa a olhar coisas também, assim como o 5, que poucas pessoas enxergam. E o que é interessante, né? Numa empresa, né? Uma pessoa, um head, um padrão 7 vai se dar muito bem, porque Muito. ele vai buscar o tempo todo. Ele tem energia para isso. Eu ia falar isso. A Ele tem energia energia. do 7 é um negócio absurdo, né? Dificilmente você vai ouvir ele falar um não para alguma novidade. Precisa abrir um mercado novo. Ele vai. Ele vai. E por isso o 7 tem muita resiliência. O 7, ele ouve não, ele vai pro próximo. Para vendedor, o 7 é ótimo, porque ele não se abala com o não que ele escuta. Ele sempre acredita que a próxima vai ser melhor, e ele busca, porque ele é muito otimista. Uhum. É uma das personalidades mais otimistas. Ele é considerado o otimista do Eneagrama. Do Eneagrama. Ele é considerado Então, o ele otimista do vai Eneagrama. ver soluções, ele vai ver oportunidades, porque ele acredita que sempre vai dar certo. Eu falo que uma frase muito interessante do 7 é assim, olha... Nossa, mas eu acho que não vai dar certo, tá dando tudo errado, tá difícil. Deixa comigo que vai dar certo. E de fato, gente, às vezes você olha o caos, ele faz dar certo. Eu conheço alguns padrões 7 de personalidade e é incrível isso. Porque, assim, uma pessoa, por exemplo, que é 1, ela vai ter dificuldade em olhar que vai dar certo. Porque se a coisa tá bagunçada, tá desorganizada, ela não consegue nem enxergar a solução ali. Agora, o 7, ele faz... Pode atrasar um pouquinho, alguma coisa pode não sair tão exatamente como planejado, mas vai acontecer. E isso é incrível, porque o otimismo do 7 faz com que ele busque isso, busque soluções, busque coisas novas. Então, nunca vai estar na mesmice, A frase do 7 seria, se a vida te der um limão, faça dela uma limonada. Né? Eles fazem limonada de todo limão que eles acham na frente, né? o tempo inteiro. Todo, né? Mas, esse podcast poderia ficar aqui algumas horas. Vamos encaminhar aqui para o padrão 8. Que é o último que nós vamos falar, porque a gente está chegando no final e já, aí, né? se você ainda não curtiu, curta aqui o nosso vídeo, porque isso ajuda no engajamento. Com certeza. Ajuda a entregar para mais pessoas. E fique até o final, porque a gente vai falar como que você pode usar melhor essa ferramenta. Mas o padrão 8 é um padrão também que tem muita energia. Só que é outro tipo de energia, né? Aliás, é uma baita energia, né? É uma aliás, energia de poder, força, ele né? é considerado o poderoso do Eneagrama, né? Então, o 8 é interessante porque ele chega no ambiente, você sente ele chegando, né? Ele tem uma postura diferente, o posicionamento é diferente. E até o corpo do padrão 8, ele tem um formato diferente, né? Interessante O isso, andar dele é diferente, ele se impõe, de fato.
Ele tem não só em tudo, no tom de voz, na postura, no andar. E muita. Ele transmite essa questão de poder e é muito interessante, porque normalmente as pessoas que estão sob a asa do padrão 8 se sentem muito protegidas, né, Dri? Eles têm muito isso também. E por ele ter essa energia, né, do poder, assim, às vezes as pessoas confundem isso com liderança. E acabam dando para ele o papel de liderança. Isso não quer dizer que ele é o líder nato. Líder, ele é formado. Sim. Ele tem energia. E se você tem um padrão 8, se você não tomar frente, ele vai tomar frente. Porque É ele não verdade. gosta de pessoas que não decidem. Eles gostam de pessoas que têm decisão, poder. Então, se você tem poder, ele respeita. Independente do padrão de personalidade que você tem. Se é 1, 2, ele respeita o seu poder. Agora, se tem um líder fraco, ele vai tomar conta. Mesmo não tendo liderança. Porque, às vezes, as pessoas confundem. Esse aqui tem uma liderança nata. Não existe liderança nata, tá, pessoal? E a liderança é desenvolvida. Tem algumas pessoas que têm algumas características de líder. Então, por exemplo, esse padrão que nós estamos falando, que é o 8, ele tem poder. Não quer dizer que ele tem a habilidade em liderar ainda. Sim. Então, muitas vezes as pessoas confundem. Agora, se ele está na liderança, uma coisa que você pode ter certeza, ele vai proteger você. Ele vai proteger. E ele tem essas características que ele abraça o time. Ele cuida, né? Ninguém mexe. Muitas vezes as pessoas ficam anos trabalhando com aquela pessoa, a pessoa muda de empresa, as pessoas vão junto porque gostam disso, né? O padrão 6, por exemplo, você falou de pessoas. Sim. Ele se sente muito seguro perto de um padrão Do 8. padrão 8. Exato. Se sente muito seguro. Exato. E o 8, ele até nas frases dele, eles gostam de falar, é a minha equipe, é o meu pessoal. De tanto que ele tem esse instinto de proteção. Uma das coisas que fez formar essa personalidade é o instinto de sobrevivência. Então, como ele entendeu que ele precisou lutar muito para sobreviver, ele é um desbravador. Uma pessoa para abrir mercado é o 8. Ele vai fazer muito bem feito isso. Muito bom. E aí, como ele precisou desenvolver esse instinto de sobrevivência nele, ele vai proteger as outras pessoas, porque inconscientemente ele vai falar assim: não, eu não quero que eles passem por isso. Então, os que estão comigo vão comigo, e ele pode dar a vida para proteger aquelas pessoas. Sim. Então, ele é realmente uma pessoa eficiente no que faz, protege as pessoas, então, bem, num nível de consciência alto, com bom desenvolvimento, é um excelente líder. Mas é um excelente líder. dificilmente você vai ver um padrão 8 voltando atrás da palavra. Com certeza. Se ele falar que ele vai fazer, ele vai fazer. E às vezes eu já vi situações da pessoa perder porque falou uma coisa, mas não voltou atrás, ele foi lá, ele honrou a palavra. Uma coisa que o padrão 8 tem muito ele honra o que ele diz. Se ele falar alguma coisa para você, ele vai honrar, ele vai até o fim, mesmo ele estando perdendo. Então, isso é uma característica muito interessante do padrão 8, né? Com certeza, com certeza. Agora, já demos aqui algumas pistas, né? E daqui a pouco vai ter uma surpresa. Nós vamos dar uma surpresa para as pessoas que estão aqui até o final? Tem o desafio. Vamos dar uma surpresa. Tá bom. Tá aqui, ó. Eu li aqui e falei que vai... Vamos disponibilizar. Mas se fica até o final. Você quer já, então, deixar lá no YouTube essa final. surpresa? Não, no Tá final. bom, Se tá bom. a pessoa ficar até o final, ela vai descobrir. Senão, não vai. Agora, Marcela, como que o Eneagrama pode me ajudar a melhorar na carreira? Ótima pergunta. Primeiro, se a gente se conhece melhor, a gente potencializa mais aquilo que nós temos de melhor. Então, óbvio que eu vou crescer mais. Eu vou direcionar os meus esforços para aquilo que é importante. Então, isso faz toda a diferença. Agora, enquanto empresário ou enquanto uma pessoa, uma liderança de RH, por exemplo, o Eneagrama é uma ferramenta riquíssima
para contratações. Você consegue montar um time, aliás, depois você pode até falar um pouco mais sobre isso. Eu também já usei, mas você monta um time escolhendo que personalidade você quer. Quantos clientes nossos que fizeram Eneagrama que depois a gente fez mentoria? Olha, eu preciso esse setor, esse setor, esse setor. Tá, qual personalidade é interessante Perfeito. para esses setores? E aí a gente, óbvio, gente, que a competência técnica é indiscutível, tá? Agora, se você consegue, além da competência técnica, olhar para a personalidade daquela pessoa, então, um líder, por exemplo, ele pode ter muita competência técnica. Se ele não souber lidar com pessoas, e dependendo da personalidade, ele vai ter que se desenvolver muito para isso. Ele vai ter desafios. E aí, óbvio, que a gente, como empresário, vai ter maiores desafios ainda. Então, usar o Eneagrama para fazer contratações ou até mesmo remanejo de equipe. Sim. A gente teve uma história muito interessante de um cliente nosso que depois que fez o Eneagrama, olhou para a sua equipe e falou assim, não, mas espera aí, fulano está no setor errado, ciclano, vamos fazer umas trocas aqui. Fez trocas dentro da própria equipe, não precisou dispensar ninguém, nem contratar ninguém. Ele remanejou o próprio time dele e passou a ter muito mais resultados, porque a pessoa... Quando a gente se conhece, a gente vai buscar trabalhar naquilo que faz mais sentido pra gente. E quando a gente trabalha com aquilo que faz sentido, a gente é muito mais realizado, muito mais feliz. E óbvio que nós vamos produzir muito mais. Não tem Aliás, nem... tá virando uma tradição aqui na nossa região, né? Sim, Dos clientes usarem realmente o o Eneagrama Eneagrama. para montar o time. Sim, sim. Porque fica muito mais fácil você achar as pessoas, né? As pessoas têm dificuldade hoje em contratar. Uhum. Aí fala, mas é difícil achar pessoas. Então, o que você começa a fazer? Você começa, primeiro, escolher qual é a personalidade que você quer em cada setor. Então, por exemplo, tem um setor comercial. Não adianta eu colocar uma pessoa ali que não tem muita resiliência, ou que é muito metódica, que precisa, às vezes, Exato. do improviso. Exato. Às vezes precisa. Então, dentro desse contexto, a primeira coisa que você faz é, esse setor eu quero pessoas com essas características, ou seja, com essas personalidades, e a partir do momento você faz uma pré-seleção do currículo com as competências técnicas, depois faz ali a avaliação da personalidade da pessoa. A acertabilidade é muito maior. A gente tem muitos resultados, né, de pessoas aqui da nossa região. Depois, se vocês quiserem, comenta aqui também. Quero saber mais, que a gente pode até passar o nome dessas pessoas que Com fizeram certeza. isso, né? Teve uma experiência que eu fiz, nós contratamos mais de 180 pessoas exatamente usando essa metodologia, usando o Eneagrama como uma das ferramentas Sim. para montar esse time. Foi muito legal. A empresa tinha mais de 350 funcionários. Agora, no caso de times, para quem é líder, gente, o Eneagrama ajuda a fazer gestão de conflitos. Então, às vezes, você está tendo um conflito, é porque aquelas personalidades que estão no mesmo time não estão batendo, entendeu? Você saber lidar com cada uma delas para chegar no consenso é maravilhoso. Para dar um feedback. Você dá um feedback entendendo a motivação da pessoa, entendendo o que faz sentido para outra pessoa, é muito mais eficaz do que você chegar dando um feedback da mesma forma para todas as pessoas. Aliás, existe uma tendência das pessoas darem feedback usando a sua régua, né? Exato. Ou seja, eu vou falar com mas eu falei com a pessoa de uma maneira direta. Tem pessoas que, se você falar de uma maneira direta, ela vai ficar chateada. Perfeito. Tem pessoas que, se você não for direta, ela vai ficar chateada. Exato. Então, assim, não precisa ficar enrolando, né? Vai direto ao ponto. Agora, tem pessoas que, se você for direto ao ponto, mesmo sendo muito educado, a pessoa vai ficar chateada. Vai falar, poxa, mas foi... Ótimo. Você viu como que ela foi direta? Não teve sensibilidade comigo? Já viu isso? Então, por que é importante a gente conhecer o padrão de personalidade das pessoas? Porque aí a gente começa a falar com a personalidade, não mais com a pessoa. Boa, então... Vamos encaminhando para o fim? Vamos. Então, olha, antes de chegarmos no fim, olha, eu vou dar primeiro o desafio da semana, e depois você fala a surpresa, pode ser? Tá bom. Então, vamos lá. Desafio da semana. Você já teve uma ideia, ouvindo aqui o nosso podcast, de qual é a sua personalidade?
Se você já teve essa ideia, eu vou pedir para que você reflita e comece a perceber o quanto essa sua personalidade está influenciando as suas decisões, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. E se você precisar de ajuda, entre em contato com a gente. Eu faço questão de te orientar, independente de você fazer o treinamento ou não. Já que eu tô lançando esse desafio para você, eu me responsabilizo por te ajudar, O que ok? você fala sobre a sua personalidade? Hã? É minhazinha. Muito bom, muito bom. E Legal, aí, pessoal. agora fala a surpresa, então, que vai ajudá-los aqui nesse desafio. Legal. Antes de falar da surpresa, É. para quem ficou aqui até o final, eu tenho um presente, que é aqui do pessoal da TS Pneus, que é a maior distribuidora de pneus do interior de São Paulo, cliente nosso, muito amigo, Arthur, Fernanda. E se você fizer o desafio, os 3 primeiros vão ganhar uma higienização de ar-condicionado, um alinhamento 3D, um balanceamento computadorizado. E o detalhe, lá na TS Pneus não tem enrolação. Eles não vão cobrar cambagem. Ah, e o seu carro tem que fazer cambagem. Lá, você vai ser cobrado somente pelo serviço que tem que ser feito. Então, honestidade. Pode ir lá que você vai ver exatamente o que você precisa. TS Pneus é o nosso amigo, nosso patrocinador. Boa, E os 3 primeiros. Agora, se você ficou aqui até o final, você deve estar curioso em saber, e talvez eu tenha algumas pistas. A gente vai disponibilizar, então, um teste do Enneagrama. O teste do Enneagrama, ele não valida 100% da sua personalidade. Então, ele vai te dar algumas pistas, é interessante, faça uma avaliação, seja honesto com você mesmo. E o honesto, eu gosto de colocar aqui, que é livre de enganos. Então, leia certinho as perguntas, responda e aí depois comente lá qual foi a personalidade que apareceu para você. Beleza, Marcela? Ótimo. Então essa era a surpresa Boa, que eu tinha boa. separado aqui para nossos ouvintes. Mas que fique bem claro, Eu bato na pessoal, mesa, né? Não posso. o teste, ele não te dá 100% de certeza. Até porque a gente, às vezes, responde o teste pensando naquilo que as pessoas falam sobre nós. Existe toda uma forma de responder o teste. Agora, ele dá pistas muito boas, muito boas. Então, se você fizer o teste e se identificar, conta pra gente lá, tá joia? Então, chegamos ao final e claro que a gente precisa agradecer os nossos patrocinadores. Então, eu quero fazer um agradecimento especial aqui a Engeforce Performance, do nosso amigo Danilo, a RCI Automecânica, do nosso amigo Rodrigo, a Ideal Ouro e Câmbio, da nossa amiga Érica Esquiabel, a TS Pneus, do nosso amigo Arthur, o Matheus Altarujo Godoy, que é um grande amigo nosso também. Olha, tô pegando a amizade do Matheus só pra mim, você viu? É. Ele é consultor de proteção familiar. A Carol Mattioli, que sempre está presenteando os nossos convidados com os doces maravilhosos dela. E um agradecimento especial, ó, claro, que para o pessoal da Studio House, porque eles sempre nos recebem muito bem aqui, preparam tudo da melhor forma para a gente gravar o nosso podcast. Pessoal, muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Eu espero que o nosso conteúdo tenha sido relevante, que vocês possam usar já de alguma forma o Enneagrama na sua vida. E nos procure se você quiser saber mais, porque vai ser um prazer ter você conosco em uma das nossas salas de treinamento. Muito bom. Eu quero finalizar, então, falando sobre o Enneagrama. O Enneagrama não define você, mas ele pode dar um mapa de quem você pode ser. Se você gostou desse podcast, encaminha para alguém. Tenho certeza que alguém está precisando ouvir isso. E nos vemos no próximo episódio. Até mais.